A nossa estruturação social e cultural atual nos empurra para um choque cada vez maior entre as gerações. As diferentes gerações encontram-se em lados opostos em muitos casos, em termos de ideias, de conceitos e pontos de vista. Em toda a história da humanidade, nunca o convívio humano foi tão confuso. Nunca as coisas mudaram tão rápido de uma geração para outra. As gerações já não se entendem, pais, filhos, avós. São ideias tão diferentes de uma geração para outra que pais e filhos se tornam alienígenas uns para os outros, muitas vezes. Porque a vida moderna propiciou o plantio de tantas ideias diferentes. Por causa do uso unilateral do raciocínio, as pessoas estão apenas no cabeção, de costas para a vida, apanhando conceitos, teorias, coisas que são criadas e vendidas por alguém, e isso vai sendo depositado na mente ao bel prazer das vaidades, da arrogância e da prepotência. Isso faz com que surjam muros entre as diferentes gerações. Em outras épocas também existiam choques entre as gerações, mas existiam ao menos pontos de contato. Existiam canais de trocas, onde os indivíduos conseguiam interagir melhor com pessoas de outras gerações, sejam os pais, os avós, os tios, E hoje estamos aí, nessa estrada completamente abarrotada de ideias, de conceitos, de modismos, onde as pessoas vão apanhando as maiores atrocidades ao seu entorno, em termos de maus exemplos, e isso vai sendo seguido. Uns vão por aqui, outros vão por ali, e assim surge um desencontro total. Rompeu-se aquela harmonia mínima necessária para que as pessoas possam conviver saudavelmente, porque o convívio saudável depende de conceitos saudáveis, de concepções saudáveis, de uma visão de mundo saudável que forneça aos indivíduos referências que permitem, por sua vez, trocas, vivências. Isso está difícil hoje, notadamente na era da internet, das redes sociais, onde existe um excesso de informação. Pessoas desqualificadas espiritualmente e intimamente vão pegando ao seu entorno conceitos vazios, exemplos da pior espécie, e isso vai moldando, isso vai formando o caráter das pessoas, o seu temperamento, ou vai desviando o seu caráter, o seu temperamento, as atitudes, os pensamentos. E chega-se num ponto em que o vazio é tão grande que as pessoas já não conseguem caminhar com os pés no chão. Falta hoje, novamente, ter o pé no chão. A era digital trouxe algo assim tão volátil, sem um aterramento, sem solidez, sem fundamentação, que as pessoas estão aí como bolhas arrastadas ao vento. Bolhas dentro de gigantes bolhas. Isso são as pessoas hoje em sua maior parte. Bolhas porque tem dentro de si um vazio, existe apenas ar dentro da maior parte das pessoas. São bolhas, dentro de bolhas sociais, bolhas ideológicas, bolhas conceituais. E daí, na vida em família, todas essas bolhas entram em conflito, porque não têm o pé no chão, porque não vivem no mundo real. Não vivem no mundo real. São bolhas direcionadas por ventos ocasionais. Ventos que não têm
direção. E assim as bolhas vão sendo jogadas e atiradas umas contra as outras. E daí a convivência se torna difícil e os choques de gerações se tornam cada vez mais frequentes, né? Onde os mais jovens não querem ouvir o que os mais velhos têm a dizer. Não que os mais velhos sejam os donos da verdade, mas têm ao menos um pouco de experiência de vida. E mais, experiência de vida de um tempo onde ainda não existiam as redes sociais e toda a volatilidade do mundo virtual. Essa volatilidade do mundo virtual criou pessoas sem referências, pessoas que não sabem o que querem. O indivíduo consulta, pesquisa tantas coisas na internet, mas não sabe o que quer, o que é, o que precisa. Não sabe o que veio fazer aqui. E quão mais desinformado é um indivíduo em relação a si próprio, mais ele vai culpar seus antepassados, mais ele vai se chocar contra eles, querendo colocar a culpa neles, dos seus fracassos atuais. Vivemos numa sociedade onde está cada vez mais difícil encontrar o seu lugar, onde está cada vez mais difícil viver em paz consigo mesmo e com os demais. E ainda, seguindo tantos enganos conceituais, ideológicos, modismos, teorias, as pessoas tornam tudo pior e se chocam umas com as outras, porque a maior parte das pessoas já não pensa por si mesma. A maior parte das pessoas já não pensa por si mesma. As pessoas apanham fora de si exemplos, modismos, falsas condutas e vão seguindo cegamente aquilo que o rebanho segue, aquilo que os formadores de opinião hoje atiram aí. E as pessoas, como porcos na lama, se atiram em cima disso, do que influenciadores aqui no YouTube trazem, né? Do que artistas da pior espécie trazem como referências. E daí as novas gerações sendo conduzidas por pessoas da pior espécie, influenciadores da pior espécie, artistas da pior espécie. Essas novas gerações vão sendo desencaminhadas completamente. Perdem o contato, o aterramento com a vida. E daí os choques entre as gerações se tornam terríveis, constantes e infindáveis. É por isso que está cada vez mais difícil viver em sociedade, porque as pessoas não se compreendem e porque elas não são elas mesmas. Onde diferentes pessoas que são elas mesmas convivem, se entendem, porque aquele que é ele próprio dispõe de uma sensibilidade espiritual, dispõe de uma vida intuitiva saudável em conexão com o cosmos, com as leis espirituais. E isso fornece ao ser humano a fundamentação necessária para que ele possa viver minimamente, de forma harmoniosa, no mínimo de harmonia de que necessita. Quem tem isso se torna mais compreensível às outras gerações. Notadamente as gerações mais antigas, porque quem se desenvolve espiritualmente e alcança um certo desenvolvimento, ele sente uma familiaridade com as antigas gerações, com os antigos valores, os antigos comportamentos, a antiga estética. Isso não significa viver no passado, mas significa reconhecer naquelas gerações passadas os valores sólidos e saudáveis, algo que as novas gerações não têm. As novas gerações não desenvolveram valores saudáveis porque não têm um contato com o espírito. As novas gerações são bolhas sendo arrastadas pelos ventos ocasionais. As novas gerações não pisam no chão.
As novas gerações ainda não tiveram experiências suficientes para compreender isso, porque estão demasiadamente sendo influenciadas por conceitos vazios neste mundo de excesso de informações. Somente depois de certo tempo o ser humano vai se desenvolvendo. Na própria experiência da vida, na vivência, mas quem fica apenas na internet, fazendo o que influenciadores da internet dizem, não chega a ter experiências próprias, não chega a se desenvolver, não identifica os seus próprios erros, os seus enganos e os seus equívocos e bota a culpa de tudo nos outros, nos pais, nos avós, nas gerações passadas, e daí os choques de gerações se tornam terríveis. Esta é a situação dos dias atuais. As novas gerações caminham ao léu. Isso aqui não é um papo careta, isso aqui não é um papo de velho, isso aqui é uma constatação. Quanto mais novas são as gerações, mais elas são fracas, moles, sensíveis no mau sentido, sensíveis no sentido de fraqueza e não sensíveis no sentido de vida interior, espiritualidade, sensibilidade espiritual. Existe um excesso de sensibilidade no mau sentido hoje, que cria seres cada vez mais mimados, fracos e dependentes, que não conseguem olhar para si mesmos e ficam botando a culpa de tudo nos outros. Esta é a situação dos dias atuais. As pessoas deveriam perceber que a vida não é aquilo que é vendido nos dias atuais. Esta é uma falsa vida, arquitetada por falsos influenciadores, aproveitadores, pessoas perdidas, cegos guiando outros cegos. Pessoas que não tiveram uma vida própria, que não se desenvolveram, que não tiveram vivências sólidas e agregadoras. E por mais vazias que sejam as pessoas, mais elas querem influenciar os demais. Isso vocês podem observar. Quanto mais vazio é um indivíduo, mais ele acha que deve colocar suas vacuidades para os demais como exemplos a serem seguidos. E daí se conclui facilmente que o vácuo existencial que hoje predomina na sociedade, ele é alimentado e projetado por pessoas vazias, que não têm vidas próprias, que não têm experiências próprias, que não têm aprendizados de fato, mas apenas reina a imitação neste reino de ilusões e barbaridades comportamentais e existenciais. Esta é a realidade nos dias atuais e por isso existem os choques de gerações, numa intensidade cada vez maior e pior, porque as novas gerações já não vivem suas próprias vidas, estão em demasia no mundo virtual, seguindo baboseiras, besteiras e conteúdos da pior espécie, o que não contribui no desenvolvimento pessoal, individual e espiritual de uma pessoa. Somente quem encara sua vida de peito aberto, errando, acertando, revendo seus conceitos, seus pontos de vista, voltando atrás, se arrependendo, buscando melhorar, somente alguém que faz isso consegue caminhar adiante. E daí se torna sensível também às gerações passadas, porque não podemos julgar as gerações passadas com o olhar de hoje. Quem julga as gerações passadas com o olhar de hoje comete terríveis enganos. Não compreende que há 20, 30, 40, 50, 60 anos praticamente tudo era diferente. E não se pode julgar aquilo que aconteceu há décadas atrás, da postura das pessoas, as atitudes, com o olhar de hoje, os conceitos de hoje e todos os equívocos presentes na vida atual. Quem faz isso comete erros terríveis. Demonstra apenas ser alguém vazio, que não tem uma vida própria, experiências próprias e que não aprendeu nada até os dias atuais. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!